Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso para a gente já fazer uma preparação especial para essa final de hoje, Botafogo e Avaí. Não é jogo para brincadeira, é jogo muito sério, vale muita coisa para o Botafogo. Valem pelo menos 3 dias de paz, de espírito, para o time poder treinar com a cabeça mais tranquila para o jogo contra São Paulo e para o decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre isso, antes de falar tudo sobre esse jogo, informações do Botafogo em primeira mão, eu peço a você, deixa o like nesse vídeo, não é inscrito aqui no canal Gigante Glorioso, se inscreva, nós somos mais de 62 mil inscritos aqui, fazendo um trabalho legal, bacana, buscando sempre a veracidade das informações para que você possa acompanhar um conteúdo de qualidade diariamente sobre o glorioso Botafogo, tá certo? Tá aqui as nossas redes sociais, o nosso Twitter, o nosso Instagram, para vocês também nos seguirem nessas plataformas. Eu vou falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, que hoje tem jogo do Botafogo. Eu não sei se a gente fala isso com um sorriso no rosto. Você vai viver o sorriso no rosto porque o sol tá batendo na minha cara, então a minha cara fica automaticamente assim, né? Então parece que eu tô com um sorriso no rosto, mas tô preocupadíssimo contra o Avaí, tá? Não pela qualidade da equipe do Avaí, nada disso, mas por ser um momento de instabilidade emocional no Botafogo. Eu acho muito importante para a partida de hoje 3 retornos. Eles dão um certo equilíbrio para o time como um todo. Matheus Nascimento, Herisson e Felipe Sampaio. Primeiro porque o Canu não pode jogar essa partida como titular. Acho que ele precisa afastar um pouquinho, pegar um banco, rever alguns conceitos de posicionamento, coisa que talvez treinamento possa ajudar mais um pouco, ver como é que os companheiros jogam pode ajudar mais um pouco, enfim, uma série de fatores, né? Então o Felipe Sampaio provavelmente assume a titularidade hoje, se não for o Sampaio tem que ser o Carly, não acho que o Canu possa jogar mais uma partida decisiva da maneira como vem atuando. O Botafogo tem contrato com ele, agora renovou, a multa rescisória é alta, você não pode simplesmente dispensar o jogador, né? Não faz o menor sentido. Mas o momento é de troca, o momento é de fazer o jogador respirar, o sistema defensivo respirar. Agora, 2 retornos importantíssimos e eu penso, será que não seria o momento de colocar os 2 jogando juntos? Matheus Nascimento e Herisson. Ontem eu vi Brasil e Uruguai, uma goleada histórica do Sub-20, 7-0 para cima do Uruguai. O Matheus Nascimento jogando de segundo atacante. Fiquei pensando, como a gente mata, às vezes, o Matheus Nascimento fazendo com que ele jogue de homem-gol. A gente mata as diversas qualidades do Matheus Nascimento, os diversos predicados do MN, quando a gente coloca numa posição em que ele fica restrito ao último toque. Sendo que o Matheus Nascimento tem qualidade para dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, preparar a jogada. Olha o toque de calcanhar que ele dá para o Marcos fazer aí o gol de cobertura contra o Uruguai. Isso é uma leitura de jogo que o Matheus Nascimento tem, e toda vez que ele entra no decorrer do jogo, ele tem essa leitura e isso ajuda a desequilibrar. É um jogador que chama a bola fora da área, de repente como segundo atacante, jogando ao lado do Herisson. Pode ser até a segunda janela uma salvação para o Botafogo. A gente precisa desses 2 atacantes. O Botafogo não tem um jogador para chegar e colocar ali na ponta direita e falar assim, toma aqui, o filho é teu. É titular. A gente está com o Vinícius Lopes jogando na ponta, mas ainda é um bom jogador, sempre que entra também desequilibra, mas ainda é uma carga muito pesada para você colocar um jogador que não vinha nem atuando. O Matheus Nascimento, querendo ou não, desde o ano passado ele já vem sendo colocado. E essas partidas, esses 3 jogos com a seleção brasileira, me fizeram observar, o Matheus Nascimento fez gol contra o Paraguai, fez gol contra o Equador, só que ele é muito mais do que um centroavantão. Esse é o Herisson. Por que não se coloca no esquema tático? Reveja-se o esquema tático e coloca-se Matheus Nascimento e Herisson para jogar juntos. A gente precisa de cabeças pensantes. Hoje o Botafogo precisa de jogador que tenha qualidade para desequilibrar. É muito mais fácil e muito melhor você confiar numa prata da casa que já tem a experiência de seleção brasileira e que vem de 3 jogos muito bons com a camisa da seleção brasileira, do que você apostar numa improvisação.
Ah, vou colocar o fulano de tal ali na ponta, vou jogar no ataque fulano, Beltrano. Botafogo não tem o Lucas Fernandes hoje. Mais um desfalque importante por lesão. Era o melhor jogador do meio que a gente tinha. Então, assim, eu não sei como o Luiz Castro vai armar o Botafogo hoje. Isso aí é um trabalho para o plantão da nossa segunda edição, que vai ser quase que um pré-jogo, né? Pertinho ali do horário do jogo. Mas eu fico preocupado porque o Lucas Fernandes vinha sendo o jogador mais regular do nosso meio-campo e agora a gente provavelmente terá que contar aí com alguns jogadores que estão instáveis ou que vêm sendo criticados pela torcida. Não vou me arriscar aqui a dizer quem vai ser o terceiro homem de meio de campo, mas eu acredito que o Kaique mereça essa vaga de primeiro homem de meio de campo, tá? E aí o segundo homem de meio de campo, talvez ele comece hoje com o Del Piage, e esse terceiro homem é a nossa preocupação. Vai colocar o Chay? Como é que estava o Chay ontem no treinamento, depois da polêmica? Eu espero que tenha treinado muito bem. Espero mesmo, não estou falando de hipocrisia, não. Eu espero mesmo, espero que faça uma grande partida. Hoje a pauta vai ser, o pessoal reclama muito, né? Ah, às vezes a pauta é negativa, outra é só pauta positiva. Até o horário do jogo, gente, é pauta positiva. É o pensamento positivo. Botafogo não tem outro resultado senão a vitória. Então não vou nem pensar em outra hipótese. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil. O Eduardo Barroca tem armado o Avaí para vender caro os seus resultados, os seus empates, as suas derrotas. A Avaí também não é uma equipe, vem numa série de bons resultados. Não, mas é uma equipe chata de se enfrentar. Uma equipe difícil de se bater. Mas é uma equipe tão limitada quanto é o Botafogo. Então é aquele jogo, famoso jogo de 6 pontos, em que o Botafogo, com uma vitória, pode se alçar lá em cima novamente na 7ª colocação. E aí vai ter um jogo, mais um jogo, em casa, contra o São Paulo, num feriado. De repente, vindo uma vitória hoje, pode ser uma partida da reconciliação, tá? Entre torcida, entre time. Tomara que a gente tenha uma vitória muito contundente hoje, é o que eu espero. O canal Gigante Glorioso hoje vai fazer o vídeo de preparação, pré-jogo. Não sei se já teremos a escalação oficial na mão, mas aí eu vou deixar para na segunda edição a gente desenhar como é que vai ficar esse Botafogo diante de um Avaí que vem para atacar. Não esperem um Avaí retrancado, não esperem. O Botafogo vem sendo lido pelos seus adversários como uma equipe que não é tão difícil de se bater como se imaginava. E esse é o porém, a gente precisa estar preparado para o rival chegar na nossa casa e pensar o seguinte: eles não ganham de ninguém aqui, vamos partir para cima. O Botafogo tem que ser inteligente. Fazer do Nilton Santos novamente o cenário das vitórias requer muita paciência, requer muita inteligência, a ousadia, mas na dose limitada com a moderação. Não é partir para cima de qualquer jeito, porque isso já nos rendeu resultados muito ruins. Mas talvez o Luiz Castro rever essa formação com 3 homens de meio campo, 2 pontas e um atacante lá enfiado. Não sei se essa é a melhor formação para o jogo de hoje, sendo que Matheus Nascimento e Herisson estão relacionados. Matheus Nascimento jogando bola na seleção brasileira como segundo atacante e o Herisson sendo um homem-gol. Fez muita falta aí no jogo que não atuou na quinta-feira. Esperança de uma vitória hoje, mas daqui a pouco nós traremos um plantão de pré-jogo para vocês com a armação do Botafogo, tudo para vocês sobre o Avaí e o Botafogo, tá certo? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, saudações alvinegras, fui!